Bom dia. Angelis. Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Os que estão tendo, né, a alegria de estarem aqui presencialmente, aqui no nosso salão, e aos nossos irmãos internautas também. Bom dia a todos, que possamos aproveitar bem essa manhã, onde as plantinhas ficam ainda mais felizes. Está caindo assim, sabe? Uma garoazinha, uma chuvinha leve, fina, né? Então elas vão ficando até um pouco mais felizes. É verdade. Então vamos também nos alegrar com a natureza, né? Hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Denise Pinhão, pela primeira vez na nossa casa, a nos falar de um tema muito urgente, muito importante, que é sobre o autodescobrimento, uma busca interior. Porque ao longo do ano nós temos tido palestras que tratam justamente dessas questões da saúde mental. Então, ao longo do ano temos trabalhado esse tema com pessoas convidadas, né, pessoas que podem nos ajudar nesse entendimento. Então, hoje vai ser nossa amiga Denise Pinhão, que é muito bem-vinda à nossa casa. E sempre os convites para os estudos. Vamos estudar. Nossa casa oferece estudos aos sábados, às 9 horas da manhã, essa reunião pública. E às 10h40 temos uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, todos os sábados, além da evangelização infantil, às 9 horas. Todas as terças-feiras, 19 horas, temos mais uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, que é aquele estudo para estudarmos de forma sistemática o corpo de doutrina. Então, 19 horas é o estudo sistematizado. 19h30, a reunião pública também, palestra e aplicação de passes. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estudamos o livro dos Espíritos. E às 20 horas, estudamos sobre mediunidade. Também há vagas, podem vir estudar conosco. Tá bem? E nós estamos com um evento bem legal para o próximo domingo. É que dia é o próximo domingo? 27? Dia 27, 8 horas da manhã, vamos ter um piquenique. Vai ter um piquenique aqui na nossa casa, às 8 da manhã, com poesia, com bons textos, com convivência. Tá? Uma coisa assim bem informal. Estamos todos convidados, né? Traz uma canga, é colaborativo também. Se quiser trazer algo para participar do piquenique, também vai ser bem legal. Um encontro assim nosso na nossa casa. E na próxima terça-feira, o estudo vai ser com a Bárbara Dutra, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Estamos na segunda parte, a parte dos ensinos de Jesus. O tema é meio assim, mas acho que vai dar para a gente estudar bem. Monogenia diabólica. Esse é o tema estudado por Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, terça-feira, 19h30, com a Bárbara Dutra. Vamos fazer a leitura da página, para deixar bastante espaço para a Denise falar. Hoje é a lição 167 do livro Fonte Viva, Observemo-nos. Tudo a ver, né? Com autoconhecimento, né? Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João, primeira epístola de João 2,6. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo e o divino mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada.
Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando os apóstolos nos declaram, aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Graças a Deus. E com essa página tão simples e tão clara, nós aqui nos colocamos em agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino amigo, aos nossos mentores, aos mentores desta casa e desse trabalho, porque chegamos até aqui, chegamos até essas lições divinas, que possamos nos sentir encorajados para seguir o Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, como nos ensina a nossa doutrina. Que possamos perseverar na prática do bem, no entendimento, no exercício do equilíbrio, da boa vontade, que possamos, Senhor, dia a dia, superarmos os obstáculos que criamos para nós mesmos e que sigamos confiantes em tantas lições que o Divino Mestre nos trouxe e traz. Nesta manhã, Senhor, queremos aproveitar os fluidos desse trabalho e enviá-los ao nosso irmão Lauro, que estaria dirigindo esta reunião hoje, mas que encontra-se em tratamento de saúde. Que os melhores fluidos possam chegar até ele, onde ele se encontre. Que nosso irmão querido sinta-se abraçado, envolvido por uma atmosfera de paz, de luz e de serenidade. Que possamos também, Senhor, pedir pela nossa irmã Denise, que nos trará o estudo dessa manhã, para que ela perceba as inspirações do alto em favor dessa lição tão importante que temos em mãos. Com os corações felizes e gratos, iniciamos os estudos da manhã. Que assim seja. Então, nós convidamos a nossa irmã Denise para que possa nos trazer a palavra. O pessoal está tão longinho lá, está distante, eles ficam assim mesmo, né? Deixa eu ver. Mariana, qualquer coisa você me sinaliza a posição, tá? Bom dia a todos. É uma alegria, né, estarmos aqui hoje, nesta manhã, e essa chuvinha agora para nos abençoar, né? Que chuva é bênção, bênçãos de proteção, de saúde, de paz, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Agradecemos o convite da casa, do Gutenberg, nessa casa, Centro Espírita, Humildade e Caridade, conversando com Jaciara, mais cedo, uma casa de tantos anos aqui, né, no município. Então, é motivo ainda mais da nossa alegria ver essa casa funcionando nas frentes de trabalho, com os frequentadores, com os visitantes, dando conta das obras do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. E foi sugerido para a gente hoje esse tema, autodescobrimento, uma busca interior. Esse tema, se a gente for ver especificamente, ele consta, esse meu já está um pouquinho antigo, ele consta num livro das obras psicológicas de Joana de Ângeles, né? Autodescobrimento, uma busca interior, o tema do nosso estudo dessa manhã. Porém, o que nós vamos aqui juntos refletir não está totalmente dentro deste único livro. Temos alguns slides para apresentar e no decorrer vocês vão ver
alusão ali a outros livros também que compõem a série psicológica da benfeitora. E não é a primeira vez que aqui na casa, conversando também com outras pessoas mais cedo, vocês estão tendo contato com algum ensino da literatura de Joana de Ângeles. Essa benfeitora nos traz, através de sua série psicológica e outros livros, aliás, dezenas de livros pela mediunidade de Divaldo Franco, muitos estudos referindo-se aí à área da religião, da filosofia, referindo-se à área da psicologia, psicologia profunda, que também faz uma aliança com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, temas também existenciais. Então, diante de todo esse conjunto de temas, ela vem desenvolvendo um pensamento à luz da psicologia profunda, nos convidando ao autoconhecimento, ao autodescobrimento, que fala dessa busca interior. A gente vive num mundo de relação, somos gregários, aprendemos e necessitamos disso aqui, uns dos outros, para a gente aprender, para a gente crescer, para a nossa vida de relação se ampliar, a começar no pequeno centro que é o nosso lar, a nossa família, se estendendo a nossas relações na vizinhança, na comunidade, no nosso trabalho. E nesse contexto exterior, a gente se relaciona, mas é nesse contexto interior o convite maior, para que essa luz maior possa refletir aqui as mudanças importantes, necessárias, que a gente precisa empreender, primeiro aqui, no nosso melhoramento, no nosso esforço legítimo da gente procurar compreender melhor, e à medida em que a gente se transforma, mesmo que a passos pequenos aqui dentro, a gente vai promovendo as mudanças nessa vida de relação aqui fora, que tanto é necessário para a gente evoluir, e somos gratos por essa oportunidade. Então, a gente vai refletir um pouquinho com o pensamento de Joana de Ângeles. Primeira coisa para a gente pensar, qual a proposta da nossa vida? Estamos aqui, reencarnamos, a reencarnação é uma bênção pelo meio pelo qual a gente vai evoluir. Estamos fadados à evolução, ela é para todos indistintamente. Uns nos passos um pouquinho mais largos, outros em passos menores, mas cada passo é significativo na proposta da nossa vida de melhoramento. Na encarnação que nós estamos, aproveitando esse momento, essa oportunidade que nos foi dada. E nessa proposta essencial da vida, ela vem dizendo que é conquista do Deus interno. Na proposta essencial da nossa vida, precisamos lograr para a conquista desse Deus interno, que jaz aonde? No nosso íntimo, na nossa essência, desejando esse momento oportuno para que isso, essa luz interna, esse Deus possa, essa centelha divina, esse sagrado em nós, ele possa começar a se expandir. E ela acrescenta que a conscientização da responsabilidade imprime-lhe destino feliz. Então, a gente precisa caminhar buscando essa conscientização do quanto somos responsáveis na nossa proposta da vida.
para o nosso destino feliz, pelo fato de poder compreender, o que a gente vai compreendendo nesse destino feliz? A transitoriedade da vida, a imortalidade da nossa alma, do percurso carnal, com os olhos fitos, com os olhos voltados para essa imortalidade do espírito, de onde procedemos, aqui aonde nos encontramos e para a qual vamos caminhar. Então aqui ela já traz para a gente um olhar não só para o nosso destino, mas o olhar também para a nossa responsabilidade na vida. A vida, ela é transitória, ela tem os seus percalços. Cada um de nós aqui, em maior ou menor proporção, se a gente for parar para pensar e fazer uma análise rapidinha, temos as nossas lutas íntimas, temos as nossas dificuldades que ainda não conseguimos vencer. Isso são desafios nessa proposta da vida, nesse sentido existencial. Mas à medida que eu já começo a compreender, mesmo que seja em passos pequenos, eu vou tomando essa consciência que precisa de expansão dentro de mim, para que esse Deus interno se revele em equilíbrio com o ego, que é o nosso eu da percepção da nossa realidade. Mas a nossa vida não se resume só à nossa percepção da realidade, como enxergamos o mundo, como nos relacionamos com as pessoas, como me vejo, como vejo o outro. O equilíbrio é a gente buscar nesse eu, nesse ego, o Deus interno, que é o self, que é uma terminologia que Joana de Ângeli, em sua literatura, ela lança a mão também, que vem da psicologia junguiana, analítica, de Carl Gustav Jung, que é onde ela baseia muitos conceitos, ela traz do conhecimento de Jung. Então, é olhar para essa consciência de responsabilidade na nossa vida. É assim que a gente vai assumindo aquele olhar humano, que faz referência a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não tenho consciência da minha vida, de onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou, como eu vou estender esse olhar amoroso, de bondade, de indulgência, de benevolência, de perdão, né? Que é a essência ali da caridade, como Jesus nos ensinou para o próximo. Eu tenho que entender e compreender trazendo primeiro para mim. Isso não é egoísmo. E faz uma alusão também a fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Não está alinhado num pensamento de reciprocidade? Agora, percebam, isso a gente não está tendo dificuldade de ouvir e de entender. Não estamos tendo essa dificuldade. A nossa dificuldade, o nosso desafio maior é à medida em que compreendemos, entendemos, colocarmos isso em prática na nossa vivência do dia a dia. E para isso, a benfeitora nos chama a atenção. Temos que olhar para nós. Temos que olhar para a essência da nossa vida, para o espírito imortal que somos. Sair desse lugar, desse olhar limitado do julgamento, da crítica, do complexo de inferioridade, do lugar de vitimização, porque quando eu julgo, eu estou projetando algo de mim no meu irmão.
Enquanto eu fico nesses mecanismos de defesa desse ego imaturo, eu olho o outro em detrimento desse olhar que está sendo voltado para mim, para as minhas imperfeições, para o quanto eu ainda preciso me olhar, me aceitando nessa condição por enquanto, porém empreendendo esforços para mudar. E isso é louvável, porque o primeiro passo para a mudança acontecer é eu me aceitar do jeito que eu sou. Mas não é um aceitar no sentido de uma autocompaixão, mas é um aceitar de quê? De agora em diante, se eu me vejo assim, se eu considero que esses defeitos, que eu considero que essa repetição de comportamento, que eu considero que essa minha maneira de pensar está sempre me fazendo repetir um padrão, e não é um padrão de felicidade, rumo à plenitude ao qual todos nós estamos fadados, epa, tem alguma coisa aí. Sempre do mesmo jeito, novamente se repete, aconteceu lá atrás, aqui novamente, algo começa a chamar ali a nossa atenção para essa aceitação, que é onde a mudança vai acontecer. E esse despertamento, e esse despertar do si mesmo, esse eu profundo, esse sagrado, esse divino em nós, é o despertar do si mesmo, que a benfeitora vem trazendo em várias obras dessa série psicológica. É o nosso desafio esse despertamento para o equilíbrio do ego, percepção da nossa realidade, com esse eu profundo, que é o sagrado, é o divino que habita em nós. À medida em que eu vou amadurecendo, eu vou estruturando esse ego na minha personalidade para os valores significativos da minha existência, do meu sentido existencial. Porque, do contrário, se a gente não tem esse olhar e busca essa condição do esforço contínuo para a gente, no caminho da autotransformação, da nossa transformação moral, o que acontece? A gente vai vivendo uma vida mais ou menos. A gente vai vivendo uma vida pouco preenchida desses valores existenciais que esses sim preenchem. Esses sim vão dando real significado à nossa existência. A maioria, infelizmente, ainda está vivendo nesse automático, por condicionamentos, repetindo padrões. Mas a gente que está tendo oportunidade, a partir da doutrina espírita, que é esclarecedora, nos consola, a partir desse olhar tão didático de Allan Kardec, ele vem trazendo ali tudo para o nosso auxílio, para esse preenchimento dos valores da doutrina, ampliando, expandindo a nossa consciência. O Evangelho de Jesus é um roteiro de amor. E quando a gente vai ali nas máximas de Jesus, a gente observa que ele extraía de coisas simples do dia a dia, com seus apóstolos, na oportunidade visitando, né, as pessoas, curando os enfermos, andando na rua. Do mínimo, Jesus fazia o máximo de ensinamentos, usando por parábolas à época, para ensinar a gente, para ensinar aquele povo, não é? E até hoje ainda temos dificuldades de entender algumas passagens do Mestre para pôr em prática na nossa vida. Às vezes a gente vê
mas não estamos vendo com os olhos da alma, estamos vendo e julgando com os olhos da matéria. Às vezes a gente escuta e tem uma escuta superficial, não aquela escuta que está filtrando pontos importantes, detalhes preciosos ali para uma maior compreensão da vida, da minha vida e da vida coletiva. Então, esse despertamento, ele é inadiável e também intransferível. Eu posso ser auxílio, eu posso ajudar o outro, mas é ele quem tem que fazer a sua parte. É ele que, recebendo toda a oportunidade, toda a ajuda, precisa arregaçar ali as mangas e pôr a mão na massa, empreendendo esses esforços para melhorar a sua vida, a sua maneira, a sua mentalidade, a sua forma de enxergar a vida. E a benfeitora nos diz que o ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele já dorme. Jaz no homem essa consciência cósmica, aguardando os fatores que lhe propiciam o desenvolvimento, o contínuo despertar. Então, em germe, a gente traz, está conosco, aguardando esse momento propício para que isso se desenvolva, para que isso possa se frutificar e florescer em nós. E aí a gente pode pensar, de que maneira? Sempre temos oportunidade. A vida, ela é rica de oportunidades. Nós é que às vezes, por nossa invigilância, pelo nosso imediatismo, nossa precipitação, nosso controle, que ainda nos vemos muito presos diante de alguns aspectos da vida, a gente está nesse olhar mais limitado, diferente da expansão desse olhar para as oportunidades que a vida está nos dando para esse desenvolvimento. Há pouco aqui na casa, a nossa irmã ali foi me apresentar o espaço de vocês. Olha quanto convite aqui de oportunidade dessas mãos produzirem. Tem ali a área da natureza, da horta, das flores, da adubação da terra, preparando, né, para esse espaço. Tem essa entrada também, toda cheia de árvores, tudo cuidado. Mãos que ali prepararam o cafezinho, um chazinho da casa. Mãos que antes organizaram, prepararam aqui a limpeza, a iluminação, o recurso audiovisual. Mãos que estão ali na evangelização, trabalhando esse terreno para os pequenos, já semeando ali a boa nova do Evangelho. Na literatura infantil, no exemplo que a evangelizadora dá, no videozinho que ela traz para os pequenininhos assistirem. Não são oportunidades? Essa motivação que agora, nesse horário, pela manhã, nos trouxe até aqui a casa. Alguma força interna nos moveu até aqui. Nos trouxe pelo desejo que despertou em nós de querer estar aqui na casa, assistir à palestra, aprender mais um pouco daquilo que a gente ouve. E quando eu aqui na frente estou comunicando, refletindo junto com vocês, a primeira pessoa a se ouvir com necessidade da aplicabilidade sou eu mesma. Não há privilégio nenhum de estar aqui. Temos um pouquinho mais de responsabilidade, né, pelo respeito da casa, recebemos o convite, então da gente ler. Mas se eu sou a primeira a ler, a refletir, a tentar buscar esse entendimento, a minha necessidade também
é grande. E o meu esforço precisa estar ali numa aliança com aquilo que eu necessito aprender para a minha autotransformação. E que não quero dizer que seja fácil, mas se esse é o caminho, e graças a Deus a gente já escolheu esse caminho, o roteiro seguro do Evangelho, que a gente possa perseverar nele, apesar dos percalços que no caminho a gente possa se deparar. Não é assim? Então, esse despertamento, ele é inadiável. A gente já tem muitos recursos, a doutrina é esclarecedora. Jesus prometeu o Consolador, está aqui, a doutrina espírita. Então, a gente não pode mais ficar dando desculpas de que eu não sei, eu não conheço. A gente sempre tem o auxílio de alguém para nos apoiar no início de algum curso, de participar de um estudo, de uma palestra, da leitura de uma página. Alguém que possa nos fazer um convite para a gente poder participar de algum trabalho na casa. A doutrina, ela traz para a gente as informações que não dá mais para a gente, fechar os nossos olhos. O mundo, ele precisa do movimento em cada um de nós, dessa transformação moral. A nossa categoria ainda é de provas e expiações, os sofrimentos, as dificuldades, tudo isso que a gente está se deparando, o noticiário mostra, infelizmente a gente, se depara. Os nossos sofrimentos, os infortúnios ocultos, tudo isso faz parte, mas é chegado o tempo de uma transformação para o caminho do mundo de regeneração, que não está circunscrito em nenhuma região. O mundo de regeneração já começa a fazer sentido aonde? Aqui dentro, em cada um de nós. Quando a gente, nessa sementinha do conhecimento que a gente vai buscando e vai crescendo, ampliando o nosso horizonte, com tudo que a doutrina nos traz, com todo o cuidado que o codificador, na sua forma didática de ensinar, orienta aqui, pontua para a gente já tem condições de ventilando esse olhar, essas possibilidades aqui em nós, para já começarmos a trabalhar esse mundo de regeneração. Quando eu compreendo que o perdão é libertador, que o auto-perdão também é importante. Se eu errei lá atrás, ela vai falar disso. Eu também me perdoo, porque hoje a minha condição é diferente de ontem. A minha mentalidade mudou, eu aprendi com aquele erro. Nas passagens evangélicas de Jesus, não é assim que ele nos ensina? Na mulher adúltera. Qual é a mensagem central ali? Todo mundo queria acusar, apedrejar, e ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Todo mundo foi se recolhendo, e depois ele diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Senhor, não estão mais aqui. Vá, eu também não vou te acusar. Vá e não voltes a pecar. Vá, muda de atitude, se reequilibra num outro caminho e segue adiante. O que passou serviu de lição para daqui para frente o meu olhar numa prospecção diferente para o bem viver. Numa referência lá do Livro dos Espíritos, na questão 919. O que diz essa questão? Qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? É uma questão ali muito comum, em muitos estudos, a gente volta nela porque ela é ponto central.
E se já naquela época, o Livro dos Espíritos, 1857, já estava constando lá. E ele é atual. A primeira edição é dessa época. Jesus, há 2000 anos, veio, esteve entre nós, nos ensinou, falou. Ele foi? Não, ele ainda é atual e sempre será, por todos os tempos e por todos os povos, todas as nações. O que diz essa questão 919? Alinhado ali com o tema do autodescobrimento, uma busca interior. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, um sábio da antiguidade, naquela época, disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a chave para esse progresso está aonde? Na busca por esse autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento não vai cair aqui. A gente é espírita, a gente tem a nossa fé, a gente procura fortalecer a nossa fé, a gente procura caminhar de acordo com o Evangelho, buscando, trabalhando as nossas imperfeições, buscando implantar as virtudes do reino de Deus aqui no nosso coração, caminho pelo qual a gente, vai cada vez mais se aproximando desse reino, mas a gente precisa buscar esse autoconhecimento. E só basta se conhecer, me conhecendo, fazendo uma análise, reconheço em mim o quanto eu sou orgulhosa ou o quanto eu sou orgulhoso. Isso é o primeiro passo? Sim, mas não é o suficiente. Porque se eu reconheço que eu sou uma pessoa orgulhosa e a partir daí eu tento mudar, passando a adotar uma postura de mais humildade, isso é bom? Em tese. Por quê? Porque eu vou mudar de uma paixão inferior, que é o orgulho, para uma virtude da humildade. Só que eu vou estar mudando comportamento. E aqui é mais profundo. Aqui não está falando só de mudança de comportamento. Aqui está falando de uma consciência maior que eu preciso buscar sobre quem eu sou, o que está por trás dessa conduta de orgulho em mim, que ainda me faz infringir neste ponto, neste erro com meu irmão, nessas minhas atitudes equivocadas, nessa minha condição de vaidade, de prepotência, de soberba, o que está por trás disso? Ou isso em mim está a serviço do quê? De um controle, de um poder que eu não consigo abrir mão? Percebem como a consciência que tem que ganhar essa expansão? Não é só mudar comportamento? E eu só consigo, a partir dessa base, dessa resposta, conhece-te a ti mesmo, à medida em que eu vou logrando, à medida em que eu vou me esforçando, e perseverando, tendo até paciência comigo mesmo, porque eu já estou tendo esse olhar de amplitude, despertando em mim tudo aquilo que eu preciso colocar em prática numa mudança de consciência, uma consciência mais lúcida e que com a fé raciocinada que a doutrina nos orienta, é possível. Vamos lá, estou aqui de olho na nossa hora. A questão 919A é um complemento. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. À medida em que eu vou buscando, à medida em que eu vou me esforçando, à medida em que eu vou errando e acertando, aprendendo com o erro, ressignificando o erro,
moralmente eu vou progredindo. Aqui vocês conseguem visualizar, eu estou de próximo, então para mim está destoando a imagem. Vocês conseguem perceber com mais nitidez a imagem? Uma estrada, um caminho com árvores, refletindo ali uma luminosidade do sol. Mas a estrada da nossa vida, na jornada da vida, é sempre assim? Às vezes a gente tem os dias nublados, os dias de tempestades, tempestades que às vezes causam algum dano, quando ela traz alagamento, inundações, não é verdade? A gente pode se deparar na estrada da nossa vida com as flores, com o canto dos pássaros, mas às vezes, dependendo, a gente não encontra uma florzinha, a gente observa um silêncio da nossa alma, um silêncio do deserto da nossa alma, aonde ali também é uma lição. Ali também é uma lição para um convite, porque pode estar ali, nesse dia, nessa estrada, não tão ensolarada, com poucas árvores ou sem nenhuma flor, o chamado no meu coração. Então, nesses desertos da nossa alma, nesses silêncios que às vezes a nossa alma precisa, ali tem a lição do nosso chamamento. Ali tem a oportunidade, se a gente estiver receptivo a isso, se a gente estiver em sintonia com as energias superiores. Em alguma medida, a gente vai conseguir perceber esse chamamento. E a partir desse chamamento, algumas pequenas coisas já começam a mudar, a fazer e trazer um sentido diferente aqui dentro da gente. A gente já começa a se dar conta, nossa, está diferente agora, isso agora está fazendo um sentido, eu antes não pensava dessa forma. E é esse chamado, que é esse convite para o nosso caminho da conversão. E isso é muito bacana, porque a gente vê aí a misericórdia de Deus sempre presente, sempre atuante, nos dando muitas oportunidades. E na maioria das vezes, depende só de nós, do nosso querer, da nossa vontade, para darmos o primeiro passo. E domando as paixões inferiores, como é que a gente consegue? Como é que a gente conhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Isso é fácil? Isso não é fácil. Num primeiro momento, a gente pode até ter dificuldade de entender, mas a gente já reconhece que essas más tendências, em maior ou menor proporção, elas estão aonde? Conosco. E a gente tem na doutrina essa referência de como fazer para a gente domar essas más tendências. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele emprega, pelo esforço que ele se dedica a buscar, a conhecer, para se trabalhar. Na referência novamente lá do Livro dos Espíritos, na questão 908, nós vamos encontrar dessa forma, também numa aliança com o nosso tema de hoje, autodescobrimento. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando ele está dominado.
e que perigoso quando ele nos domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo para vós ou para outrem. Então, aqui na resposta está dizendo que podemos comparar a um cavalo, a um corcel. E quando esse cavalo, ele é útil porque ele está sendo governado, está tudo bem. Agora, o contrário, quando esse cavalo indomado passa a nos governar, a gente está se deixando arrastar por essa condição. E aí, o que pode acontecer? Eu deixo de assumir o autocontrole com equilíbrio, com as ações edificantes, com as ideias mais bem direcionadas em relação às minhas decisões na jornada da minha vida. Então, a gente aí começa a precisar discernir. Discernir exige de nós usar a razão. Num outro complemento lá na 909, diz assim a pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Então, o homem ele pode, pelos seus esforços, vencer essas más tendências? Sim, escutei aí, ok. Porém, algumas vezes por fracos esforços, ou seja, a gente pode vencer essas más tendências. E com um esforço muito pequeno. Muito pequeno. Isso chama a nossa atenção, né? Tá aqui, ó. Esforços fracos, mínimos, muito pouquinho. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Hoje, para estarmos aqui, a gente precisou de um esforço muito grande, um esforço muito pequeno. Olha o quanto nós estamos aqui confraternizando. Olha o quanto essa espiritualidade amiga da casa que está conosco já estava antes de chegarmos aqui, a espiritualidade já estava. Essa energia benfazeja, olha o quanto nós estamos ganhando por um esforço muito pequeno que a gente fez. Isso é louvável. Deus aguarda o tempo de cada um de nós. Ele sabe esperar o tempo de cada filho. Então, se Ele é misericordioso, bom e justo, a gente tem que fazer a nossa parte aqui, na escola da vida. E qual o nome da escola? Planeta Terra. E ninguém aqui quer repetir de ano, todo mundo quer passar de série, né? A gente está tendo oportunidade. Joana de Ângeli diz: foi quando eu disse que não consultei somente o livrinho do autodescobrimento. Aqui consta no Ser Consciente, esses 2 trechos, e no outro livro, pequeno, digamos um livrinho de bolso, mas rico de lições, que são momentos enriquecedores. No Ser Consciente, ela traz assim para a gente: o ser consciente deve trabalhar sempre. O ser consciente, com essa consciência de responsabilidade sobre a vida, deve trabalhar sempre, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Foi o que a gente falou um pouquinho atrás. Quando eu me reconheço como um espírito imortal, com toda a bagagem de reencarnações pretéritas que eu trago, que isso me constitui, que como um ser psicológico
tenho na minha personalidade características passíveis de mudança, assim como qualidades, mas as minhas mais inclinações que eu preciso me melhorar, né? Então ela vem falando disso aí. Quando eu aceito, reconheço isso, mas eu me esforço, eu vou me aprimorando. E isso é uma constante, isso é contínuo. Eu melhoro um pouquinho, eu recebo um pouquinho, isso me estimula, isso me motiva, isso me incentiva, mesmo que eu me depare com desafios, mas que os desafios eu sei que fazem parte, e não que eles possam representar obstáculos me impedindo de seguir adiante. Mas porque eu já sei que essa busca interior, ela é uma constante. Desse olhar para o meu mundo interno, se estendendo a minha vida de relação. Nesse campo, o autodescobrimento, olha a palavra que a benfeitora nos traz, corajoso, porque a gente tem que ter coragem, né? Coragem de se enxergar, de se aceitar, ainda imperfeito que somos, de aceitar como a minha fé ainda é vacilante. Então, autodescobrimento corajoso propicia a eliminação dos mecanismos do ego, ali ficou juntinho, do ego que leva à fuga da responsabilidade e do respeito por si mesmo, ensejando consciência de quem se é, do que se deva realizar e de como se poderá fazê-lo. Aqui está falando desse ego, da minha percepção da realidade, do ser imortal, que jaz em mim o germen ali para muitas possibilidades. Mas se eu não busco, eu continuo numa infância psicológica. Eu fico nesse ego imaturo, querendo as coisas numa visão da vida material, cultivando um individualismo que o materialismo incentiva. Eu preciso dessa busca interior, desse autodescobrimento para eu amadurecer esse ego. O ego, caminhando para essa maturidade psicológica, ele vai encontrando uma harmonia, um equilíbrio com esse Deus interno, o sagrado em nós, que é o self. Esse é o nosso desafio existencial. E em toda a sua literatura, sejam nas obras psicológicas, que se constitui de 16 volumes, e em outros livros também. Ela vem dando toda essa condição, ela vem trazendo inúmeros conceitos, exemplos, ela vem trazendo todo um pensamento dentro também da doutrina espírita, nessa aliança, dando condições para a gente de que está aqui, está ao nosso alcance, depende de nós. E por um esforço muito pequenininho, às vezes 1, 2 páginas, às vezes uma mensagem, como foi trazida agora no início, né, da nossa palestra, isso tudo já é essa sementinha para germinar a autotransformação, o autodescobrimento, o que eu preciso lograr para a minha plenitude. E esse despertar que é inadiável, no Evangelho de Jesus, que é esse tratado de uma psicoterapia, o que a gente vai encontrar no Evangelho do Cristo? O direcionamento no nosso comportamento, caminhando para a compreensão das leis divinas. Esse direcionamento, esse roteiro seguro para que eu caminhe na direção em comunhão com as leis de Deus. E aonde está Deus? Deus se encontra na nossa consciência. Pergunta primeira: quem é Deus? Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Está em todos e em tudo, nessa arquitetura divina. Nós estamos imersos nesse psiquismo divino. E a gente precisa aprender para caminharmos em comunhão com a sua lei.
porque lá atrás cometemos infração contra a lei de Deus. A gente só não pode ficar recalcitrando no erro, nessa conduta equivocada. A gente precisa se alinhar naquela estrada. Lembram da imagem? Mesmo que a gente se depare com as curvas, com as pedras no caminho. Vamos encontrar também no Evangelho ideias de enobrecimento do espírito. Essas ideias que enobrecem os bons sentimentos no caminho das virtudes. Se antes eram os instintos, as paixões inferiores, as sensações, agora eu já tenho um caminho para eu chegar em sentimentos mais nobres para comigo e para com o próximo. Amor ao próximo passa pelo perdão, pela indulgência, passa pela caridade, passa pela compaixão, pelo olhar misericordioso diante das necessidades, das misérias daquele irmão. Não passa pela indiferença, não passa pelo julgamento, não passa pela conduta de violência, de agressão. Por isso que eu preciso me conhecer. Porque à medida em que eu vou explorando o meu mundo interno, eu amplio o meu mundo externo de uma condição mais justa, fraterna, favorável a uma boa convivência. Ela fala, no Evangelho a gente vai encontrar a importância nos exemplos do Cristo desses valores éticos e morais, nas suas máximas morais, em tudo que ele extraiu do cotidiano para nos ensinar. Essa consciência lúcida para os objetivos da nossa existência, essa consciência lúcida, desperta, essa consciência que vai nos mostrando um norte que aponta para a gente valores da imortalidade do ser que somos, espírito imortal. Então, hoje estamos aqui, temos uma bagagem, e é melhorando aqui que a gente vai lograr uma condição melhor. A libertação desses vínculos escravistas, esses comportamentos, por condicionamentos que a gente vem repetindo, né? Se antes a gente acreditava num Deus punitivo, hoje a gente tem um Deus que é amor, bondade e misericórdia, a sua lei de justiça, amor e caridade. E se eu vou ler sobre a lei, eu vou tentar me equilibrar, me harmonizar para caminhar de acordo com essa lei. E é muito difícil isso? Não. A dificuldade não é da gente compreender. A dificuldade, o desafio maior é da gente colocar em prática. Porque ainda somos, em alguma medida, resistentes. Ainda somos, olha o autodescobrimento, acomodados. Ainda nos vemos ali na nossa zona de conforto e tudo que tira a gente da nossa zona de conforto nos desagrada, nos incomoda, faz a gente se sentir vulnerável porque a gente sai do controle. E esse controle a gente não tem. A gente tem o relativo controle, o controle agora da nossa hora, o controle dos nossos compromissos financeiros, né? Dos nossos horários de medicação, quando necessário. Esse controle a gente tem, é normal, é da vida. Agora, esse controle absoluto de tudo girando em torno de mim, isso é uma mente ali escravizada nesse condicionamento, funcionando dessa forma. E isso leva a um adoecimento psíquico. E coitado de quem convive conosco, né? Porque vai cortar um dobrado. Comunhão com os exemplos do Cristo, porque à medida em que a gente vai despertando, Cristo é nosso modelo e guia, é a expressão máxima dessa conquista do si, do eu profundo, do sagrado, né?
Então, à medida em que a gente se esforça, a gente vai logrando aí, ó, com o nosso modelo e guia, esse caminho mais feliz, porque as nossas atitudes, elas vão mudando. Okay? Deu um... Por favor. Foi? Ok, obrigada. Joana de Ângeles nos diz assim: fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que, logrado o autodescobrimento, né, conquistando o autodescobrimento, com finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber. Então, que requisitos são esses que ela traz para a gente, que para a gente alcançar o autodescobrimento no sentido desse bem-estar, de uma plenitude, a gente precisa ter essa consciência. Insatisfação pelo que se é ou se possui ou como se encontra. Então, quando eu começo a ficar insatisfeito, quando algo já me incomoda e já chama, desperta ali a minha atenção, aquilo que eu estou possuindo, como eu estou me encontrando, quando isso de alguma forma me incomoda, é um bom sinal. É a partir daí que eu vou para essa busca interior. O primeiro passo para a mudança acontecer. Quando ela diz também de um desejo sincero para a mudança. Não é só uma mudança na superficialidade, uma mudança pelas aparências. É uma mudança que compromete genuinamente a sinceridade do meu desejo. O meu desejo com o alto. Persistência no tentame. Se eu quero mudar, se eu tenho vontade, eu preciso persistir, ter paciência e trabalhar em mim autoconfiança, perseverar. Fiz, não deu certo, desisti, não quero mais, não. Persevera no tentame, a tentativa é válida. A gente vai conseguir, mas eu preciso dessa perseverança. Disposição para aceitar-se e vencer-se. Eu preciso ter essa disposição para aceitar quem eu sou e, diante dos desafios, procurar recursos para eu vencer. Quantos exemplos a gente tem aí no Evangelho? Própria Joana de Ângeles, como Joana de Cusa, vencendo os desafios no lar, naquela época do Cristo, com o seu marido, onde era um relacionamento com dificuldade. Paulo de Tarso, vencendo, né, esse espinho na carne, na sua conversão de Saulo para Paulo, o maior propagador depois do cristianismo, lá, apóstolo dos gentios, ficou com essa missão de levar o cristianismo para aquele povo pagão, que ainda não tinha aquela fé robusta para os valores de Deus. Quantos exemplos! E à medida em que a gente vai tendo essa capacidade, a gente vai crescendo emocionalmente, crescendo psicologicamente, crescendo espiritualmente, crescendo em essência, enquanto um espírito imortal. E assim, por favor. Chegamos ao final, né, da nossa reflexão. O tempo passa rápido, a gente nem sente, né? O que a gente vai levar disso tudo hoje com muito carinho por cada um de nós, os nossos corações, para a nossa casa, que Joana nos traz? Que Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade aonde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Então, nós estamos no lugar certo, com as pessoas que necessitamos,
desempenhando o trabalho que temos ali em nossas mãos, de forma útil para produzir, no lar, na família, com as pessoas que nos encontramos, para que a gente possa evoluir, crescer. Então, que essa mensagem possa ficar e florescer em nós, esse melhoramento que pelo autodescobrimento a gente se propõe a aprender, buscar e a aplicar. Muito obrigada a todos vocês. Então, nós agradecemos, né, a presença da nossa amiga Denise Pinhão. Bem-vinda, venha outras vezes. A casa agora já é sua também. Então, a casa é nossa, né? A casa é de cada um que coloca aqui sua emoção, sua vontade, sua presença, né, seu trabalho. Então, nós agradecemos porque estamos aqui agora. Então, vamos agradecer também a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, aos nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui, aos mentores desse trabalho. Que essas lições possam ficar em nós, que possamos retomá-las em diversos períodos da nossa vida, a fim de também trabalharmos em nós o autodescobrimento, buscarmos vencer as más tendências que ainda trazemos e que possamos nos apoiar uns nos outros, com os corações gratos e felizes a que nos colocamos, Senhor, uma vez mais, e pedindo que os bons fluidos que possam ser emanados desta reunião, deste encontro, chegue até os nossos irmãos de caminhada, em especial aqueles mais necessitados, aqueles que vêm à nossa mente, que possam também serem envolvidos por uma atmosfera de luz e de paz. Que assim seja. Terminando o primeiro momento, né, de palestra, de estudos, vamos passar para o